Olá, pessoal! A gente está aqui então para mais um PropTech Talks e a nossa conversa hoje é com o Daniel Calmon, da Rede Vistorias. Né? Então, Daniel, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Participando aqui do Fast Build Experience e dedicar um tempinho para conversar conosco. Eu gostaria, Daniel, que você começasse se apresentando e falando um pouquinho do que é a Rede Vistorias. Perfeito. Eu sou o Daniel Calmon, sou o gestor da unidade Florianópolis, da Rede Vistorias, que é a primeira unidade, a unidade piloto, a unidade master. A gente colocou em prática os nossos serviços a partir de 2016, isso já carregando uma herança de sermos de origem de tecnologia. A gente tinha um aplicativo, o primeiro no Brasil, voltado para vistorias imobiliárias, e a gente atendia as imobiliárias. E aí a gente percebeu, ao longo do tempo, já resumindo um pouco para você, que a tecnologia ajudava, mas não resolvia como um todo a questão. Então a gente criou uma metodologia e acrescentamos essa camada de serviço para oferecer mão de obra e fazer com que a terceirização fosse o melhor caminho. Você estava me contando um pouco dessa metodologia e de como que ela pode ser usada, quais benefícios tem. Você pode dividir isso, então, com o pessoal que está assistindo? Claro. A ideia sempre foi trazer transparência para gerar confiança entre as partes envolvidas, né? Então, quando você tem uma lógica de locação, e certamente estamos falando de momentos muito importantes e impactantes na vida de quem está envolvido ali. Então, a ideia de criar essa metodologia foi que a gente conseguisse trazer transparência, confiança para as partes através de um processo totalmente profissional e denso, né? Então, todo o estado de conservação e funcionamento de todos os itens daquele determinado cômodo, daquele determinado imóvel, a gente faz essa vistoria justamente para as partes entenderem o que está em jogo. Então, funciona como, a gente brinca como um anexo perfeito da transação, porque, de fato, tira qualquer dúvida nesses momentos marcantes para a vida das pessoas. E como que funciona isso na prática? A gente tem um tablet como a nossa ferramenta de trabalho, isso sendo para o uso do nosso aplicativo. Existe uma plataforma online que faz o fluxo ser bastante dinâmico, ou seja, tanto para a gente acionar os nossos próprios colaboradores, né, com esse time de vistoriadores, como também para fazer essa entrega. E esses vistoriadores, esses profissionais são altamente capacitados e treinados, certificados pela Rede Vistorias. Eles vão até o imóvel e fazem esse serviço independente da configuração do que se vê nessa cena lá. Ou seja, da questão mais complexa, tecnicamente falando, ou da mais básica para simples registros estéticos, a gente consegue atuar dependendo dessa demanda. Então hoje a gente tem engenheiros civis, a gente tem arquitetos, a gente tem um time bastante diversificado para direcionar para cada tipo de vistorias. Agora, como ele depende de uma visita física que é feita por alguém da equipe de vocês têm uma restrição de atuação hoje ou vocês estão atuando o Brasil todo? Como Não que mais. funciona? A empresa, quando foi pensada essa ideia de trazer essa camada de serviço, o nosso atual CEO, o Henrico, é um cara bastante experiente no mercado de franquias, então ele imaginou esse modelo para expandir a empresa, ou seja, vamos criar franquias combinadas com as nossas unidades próprias para a gente poder acelerar e ganhar capilaridade. Então isso hoje é também um valor muito percebido pelos grandes players principalmente, porque a rede em pouco mais de 3 anos já chega a mais de 250 cidades. Então a gente tem unidades próprias e franquias espalhadas no Brasil todo, norte a sul, leste a oeste. A sede é onde? A sede, a franqueadora é em Florianópolis. E nasceu em Florianópolis? Nasceu em Florianópolis. A gente atende bastante construtoras também, condomínios, são diversos tipos de vistorias sendo aplicada para diversos tipos de segmentos desse universo imobiliário, inclusive diretamente para pessoas físicas. Isso que eu ia perguntar, não precisa ser uma contratação de empresa, pessoa jurídica, pode ser também pessoa física? Pode ser sim. A gente criou uma lógica de uma moeda que é o metro quadrado.
Então, quando a gente fala de um cliente imobiliária, de um cliente consultora, ou uma administradora de condomínios, enfim, a gente trabalha com pacotes de metros quadrados. Esses pacotes são adquiridos justamente para facilitar e o cliente ter previsibilidade do que está sendo gasto e ele está no comando, ou seja, ele aciona a gente a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, para o imóvel que ele quiser. Então, ele consegue ver pelo saldo dele para tomar a decisão de acionar a rede para um determinado imóvel. E a pessoa física também contrata a gente pela lógica do metro quadrado, mas sem a necessidade de adquirir um pacote de metros quadrados. E essa contratação, quem quiser contratar vocês, isso é feito pelo site, é feito por algum contato pessoal? Como que funciona? Hoje a gente tem um site que tem toda a explicação dos nossos serviços, enfim, aonde a gente está presente e todo o histórico, contexto do que é importante tanto para a pessoa física como para essas empresas. A gente pensou muito, estudou muito e queria trazer para o mercado uma coisa que fizesse bastante sentido para essa lógica que não é tão simples. Ou seja, como é que a gente poderia inserir uma vistoria profissional num contexto tão dinâmico que às vezes a locação é de um dia para outro, né? Ou seja, não adianta você ter a questão dominada para aluguéis de uma semana e não ter para um dia. Até pensando num processo de internacionalização da empresa, porque outros mercados mais desenvolvidos com esse tema, né, já começam a pesquisar e chamar a atenção da própria rede sobre essa possibilidade. Então a gente veio com uma proposta que é uma combinação da nossa prestação de serviço com os nossos colaboradores, mas também com a atuação do próprio contratante. Que a vistoria o que é? Repetindo, é a transparência, é a geração de confiança para você tanto tomar a decisão de disponibilizar o seu imóvel, como também para locar um imóvel. Então isso faz bem, né, para quem está envolvido. Então, como é que a gente aplica isso nesse momento? A gente consegue fazer uma vistoria de inventário, que é antes daquele imóvel ser colocado em pauta, a gente faz de fato um dossiê, né, que é inspiração nas nossas vistorias de locação, mas também com outros elementos, locação anual, mas também com os outros elementos, justamente para aquele proprietário, para aquele investidor que tem um imóvel, ter um entendimento fiel do que ele tem em mãos, né? Qual é o patrimônio dele. E aí, com isso, a gente consegue depois adaptar para uma vistoria de checklist, que a gente chama, que é, ou seja, tudo bem, ele já tem aqui a documentação do geral, e agora ele tem uma outra documentação que é essa para fazer os checkouts ali dinâmicos. E aí, esse checklist, ele é importado agora para um aplicativo mobile, que a gente também lançou, para ser facilmente operado pelo hóspede ou pelo colaborador dessa empresa envolvida, por exemplo. E aí ele consegue identificar as divergências a cada checkout e depois, numa vistoria comparativa no final do ciclo, ele tem um entendimento de onde esteve o furo e ele pode cobrar das partes, tanto naquele momento que está sendo aplicado, como também no final do ciclo daquela locação, que a gente está bastante felizes ali pelo resultado. E certamente vamos poder contribuir trazendo transparência para essa lógica da curta duração. O Daniel, da Rede Vistorias, atende uma gama grande de clientes no mercado imobiliário todo, né? De tanto locação, construção, pequenas obras, grandes obras, pequenas locações, grandes locações. Está muito antenado aí ao mercado, o que está acontecendo, e tem aqui o contato do Daniel, o site, para que vocês entrem em contato com ele. Obrigada, Daniel, pela tua disponibilidade, pela nossa conversa, e obrigado, pessoal, que está nos assistindo. Quem gostou, curte o vídeo, né, aqui, e que também nos siga nas nossas redes sociais e também acesse a nossa plataforma da Ebrain. Obrigada. Eu que agradeço também a participação aqui. Um prazer trocar essa ideia e estamos à disposição. Vamos juntos aí construir mais transações de confiança no mercado imobiliário. Legal. Obrigada, Daniel. Obrigado.